Autenticação e segurança. Essa talvez seja uma das partes fundamentais do Firebase. Você deve estar se perguntando, poxa, estou numa aplicação conectada, como que eu crio regras de negócio, etc. Né? Como eu comentei no começo, se você tem regras muito complexas, provavelmente você vai se decepcionar, porque não é o intuito do Firebase gerenciar tudo isso. Né? E a gente vai focar aqui em algumas questões, eu vou passar alguns pontos de segurança, né? Começando pela autenticação. Então, se você quer autenticar um usuário e senha, por exemplo, um e-mail e senha, o Firebase já provê isso com uma facilidade enorme, tá? É muito fácil, muito simples, a gente vai ver nas demos aqui. Além disso, ele conecta também com Google, Facebook, Twitter, GitHub, ou até autenticação anônima, né? O usuário simplesmente autenticado, mas anônimo, onde você vai ter acesso ao endereço IP, entre outros logs desse cara. Na parte de segurança, ele oferece as regras que eu mostrei para vocês, escrita e leitura, né? A gente vai dar uma revisada aqui depois. E também oferece regras por domínio. Você pode restringir um domínio para acessar o seu site. Então fala assim, olha, meu site só vai ser acessado do domínio XPTO, entendeu? Então se você tem só uma aplicação web, né, como essa que a gente vai criar aqui, depois publicar no Firebase, ela vai ter um URL, um domínio. Então você pode restringir a segurança só para aquele domínio. Assim você vai evitar que qualquer um que esteja fora do seu domínio tente autenticar, tente ler os dados da sua aplicação. Tá? É uma boa também. Tá bom? Infelizmente, eu não achei ainda lá uma restrição por IP, por domínio, para restringir por IP. Eu já comentei alguns cursos de segurança aqui que é interessante às vezes a gente bloquear IPs de China, Rússia, ou até de outros países que você sabe que não utilizam sua aplicação nele, né? Porque senão você deixa o IP todo aberto, né? Acesso de qualquer lugar, pode rolar um DDoS, né? Um Denial of Service, e o pessoal ficar fazendo requisições massivas para tentar tirar seu servidor do ar e assim por diante. O modelo Pay as you go é pior ainda, né? Porque você paga o quanto você gasta, então ele vai escalando máquina lá, no fim você vai pagar um absurdo, né? Mas infelizmente eu não achei essa opção ainda. Se eu achar depois eu volto nesse vídeo e tento refazer ele. Muito bem, pessoal. Então, eu estou aqui no nosso código, na nossa aplicação. O que eu fiz aqui foi adicionar um link no nosso index para a página Authentication e criar essa página aqui, authentication.html, tá? Que é a cópia aí do index, exceto por esse CDN.js que tem aqui em cima, onde eu estou linkando o fonte awesome, tá? Fonte awesome.css, que é a fonte no formato de ícones, para a gente ter o íconezinho do Facebook, do GitHub, etc, que a gente vai usar na autenticação, né? Para deixar os botõezinhos bonitinhos, tá? Mas se você quiser escrever, não tem importância também, não precisa importar ele, só para ficar mais bonitinho. O que eu vou fazer aqui agora é colocar o nosso HTML, tá? Já vou explicar o que ele faz. Aqui eu tenho o H1, só para dizer que a página é autenticação, o div coluna com largura de 4, né, posições, como a gente já havia feito. E aqui o primeiro elemento, eu deixei um H3, escrito assim, ó, você não está autenticado. Tá? E o ID utilizando um display name. Tá? Essa daqui é o nome desse componente que a gente vai utilizar para acessar ele depois. Quebra uma linha, tem então um formulário. Tá? Esse formulário aqui ele tem o input, né, do tipo e-mail, né, com o nome e-mail input, o input do tipo password com o nome password input. Tá? Então só o e-mail e senha ali. Ele vai ser utilizado tanto para autenticar quanto para criar uma nova conta, tá bom? Então aqui embaixo, ó, vocês estão vendo, eu tenho dois botões. Tá? Um botão para autenticar e um botão para criar uma nova conta. Então, os dois botões aqui tem dois IDs diferentes, né? Um chama Auth Email Pass Button e o outro é Create User Button. Eles vão usar os mesmos inputs que estão aqui em cima, né? Que a gente declarou aqui no form. Esses mesmos inputs vão ser utilizados tanto para criação quanto para autenticação. Pulo uma linha, eu tenho aqui um ou só para... Não faz nada, isso aqui é só um texto na tela, tá? E aí a gente tem os botões de autenticação aqui, tá bom? Então eu tenho o botão autenticar com GitHub, autenticar com Facebook, autenticar com Twitter, autenticar com Google
e autenticar anônimo, tá? Que é a autenticação anônima que ele fornece. E aí eu uso o fonte Awesome aqui, com FA GitHub, Facebook, Twitter, Google e User, né? Só para fazer um desenho bonitinho na tela, tá bom? Então vou vir aqui para a tela, dar um F5 aqui. Eu já estou com o meu servidor rodando, tá bom? Então ó, tá no primeiro console aqui, ó, console 1. Lembra sempre de executar lá o HTTP Server, tá bom? Já está sendo executado aqui. E eu vou clicar aqui em autenticação, ele vai vir para a página authentication.html, que é aquela página que a gente acabou de escrever, e o visualzinho dela ficou assim, tá bom? Então, não tem nada demais aqui, só HTML com Bootstrap. A gente vai entrar em tantos detalhes aqui, depois pode copiar o código lá, tá bom? Do GitHub, para ele montar essa telinha aqui, caso você tenha dificuldade, mas não tem nada demais. É só o button, form e etc, né? E ele tem os botõezinhos aqui embaixo. Então a gente vai começar agora a adicionar funcionalidades a esses botões aqui, né? O autenticar, criar nova conta e assim por diante. Para isso, eu vou usar um outro arquivo chamado de authentication.js. Então vou dar um script src aqui, js barra authentication.js. Copiar esse arquivo aqui, o nome do arquivo, e vou aqui no JS criar um novo arquivo chamado de authentication.js, tá? Onde a gente vai fazer a autenticação, beleza? Então tá bom. Tenho voltar para home aqui e a nossa página aqui está feita, né? Eu posso até fechar esse HTML já, a gente não vai mais usar ele aqui, tá bom? Então assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar a referência para os botões, para os inputs e para o display que está na tela, né? Então, como eu comentei com vocês, eu costumo nomear, né, ter as variáveis com o mesmo nome dos botões, assim fica mais fácil de identificar, tá? Então eu tenho o botão Alt Email Pass, que é esse botão aqui. Eu tenho o botão Alt Facebook, Twitter, Google, GitHub e Anonymous, que são esses botões aqui embaixo. Bom. E eu tenho o Create User Button, que é esse botão aqui, tá? Criar nova conta. Também tenho o Logout Button, que é esse botão Logout aqui. E o voltar para home é só um link que retorna ele para home, tá? Então todos aqui, document.getElementById, né? Como eu uso o mesmo ID aqui do botão, eu uso o mesmo ID nos dois casos, né? Então fica mais fácil para a gente identificar esse cara aqui, tá? O input eu faço a mesma coisa, então eu tenho aqui o email input e o password input. São esses dois itens aqui, que são esses dois itens da tela aqui. Então esse email input e esse password input, tá? Fazendo isso daqui, definindo isso aqui antes, vai evitar que a gente fique depois toda hora tendo que escrever esse trecho de código, né? Então, para pegar o ponto value dele depois. Então isso aqui, a gente já armazena isso aqui dentro de uma variável, depois é muito fácil manipular. E por fim, a gente tem o display name, tá? Que na verdade podia ser um display message, que é esse cara aqui, esse texto aqui, né? Que está escrito assim, ó, você não está autenticado, tá bom? Então vamos começar pela criação de um novo usuário, tá? Como que a gente faz a criação de um novo usuário? Então, a gente tem o Create User Button, tá? Que é aquele botão que a gente criou, que está aqui na tela. Então, quando o usuário clicar nesse botão, né, a gente vai disparar um evento. Então, eu tenho aqui um Add Event Listener, que a gente já usou na aula passada, né? Então, eu vou ficar ouvindo o evento clique, tá? Ouvindo o evento clique. Quando o usuário clicar aqui, eu vou disparar essa função anônima que está aqui dentro, tá bom? E aí lembra que vou até abrir o real time aqui, né? Que no real time a gente tem também a referência do Firebase, né? Então a gente tem aqui, ó, firebase.database.ref, alguma coisa. Aqui no authentication a gente sempre vai ter o firebase.auth, tá? Então isso sempre vai acontecer para criar usuário, para logout, para login, para qualquer coisa do tipo, tá bom? Então a gente sempre starta com firebase.auth, tá? Em seguida, a gente tem aqui create user with email and password,
que é um nome muito sucinto, né? Criar usuário com e-mail e senha. E aí eu passo os dois valores aqui. O e-mail.value, né? E o password.value, ou seja, o valor dos dois inputs que a gente digitou na tela. Só isso é necessário para a gente criar um usuário com Firebase. Tá? Aí eu tenho isso aqui a gente chama de um promise, né? Uma promessa. Ou seja, no JavaScript as coisas são todas assíncronas, você não faz isso assíncrono. Isso daqui ele vai ser executado, tá? Esse método aqui ele vai ser executado. E quando ele estiver pronto, ele vai chamar ou esse método ou esse método, tá bom? Então, o que acontece? Se você tivesse aqui xpto, ele ia chegar, entrar nesse método aqui e já ia passar aqui para baixo. Daí, quando esse método aqui ficar pronto, ele vai chamar essa função ou essa, tá bom? Então, isso é uma promessa, simples assim. Não tem muito mistério sobre, né? Então, ele tem uma função aqui que é then, que é então, né? Ou seja, quando estiver pronto, aí eu vou dar um alert, bem-vindo, né? E o nome do usuário. Ou então, se der algum erro, no caso aqui eu estou mandando logar no console, não tem muito o que fazer aqui, e estou dando um alert, falha ao cadastrar, tá bom? Então eu vou voltar aqui para o meu console do Firebase, tá bom? Estou aqui no console.firebase.com, já estou no nosso projeto no Google aqui, e o projeto Curso FB, e eu cliquei aqui em Auth para que a gente possa ver a autenticação. Tá? Então só de você clicar aqui no Auth, ele já vai trazer os usuários que estão aqui. Tá? Por hora não tem nenhum usuário. Tá? E não tem um método de login aqui. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui e atualizar a nossa página aqui. Agora ele já está chamando Authentication. Vou imputar meu e-mail. E vou clicar em criar nova conta. Ele deu um erro aqui, tá? E é até interessante que isso aconteça, que ele colocou falha ao cadastrar, e ele falou assim, que o provider, né, mencionado, ele está desabilitado no Firebase, né? Ou seja, a gente tem que habilitar isso. Isso vai acontecer para todos os casos, tá bom? Então eu vou voltar aqui para o meu console, console.firebase.com, vou em método de login, e aqui no método de login, ó, tá vendo o e-mail senha? Ele está desativado. Na verdade, todos estão desativados, né? Eu estava testando aqui e eu vou simplesmente clicar em ativar nesse caso aqui, tá bom? E-mail e senha ativado. Clicar em salvar. Prontinho. Vou só atualizar a página aqui para desencargo de consciência. Imputar meu e-mail e senha e clicar em criar nova conta. E agora ele trouxe a mensagem aqui, ó, bem-vindo, André Baltieri. Tá? E ele deu um info aqui, mas é só relativo ao uso do alert, não tem nada a ver com a gente. Se a gente voltar aqui para o nosso console do Firebase e for em usuários, tá aqui o meu usuário cadastrado, né? E ele já tem um ID de usuário. Para cada usuário que a gente criar, ele vai criar um ID único, né? Um Unique Identifier, tá? E simples assim a gente tem o cadastro de usuário. Bom, o que a gente vai fazer agora então é voltar aqui para o nosso código, né? E vamos colocar aqui a opção de autenticar, fazer a autenticação então através do e-mail e da senha, tá? Então, eu vou pegar o botão Auth Email Pass Button, que é esse botão aqui, autenticar, tá bom? Seguindo, só para mostrar para vocês onde está, né? Esse ID, de onde que eu estou trazendo isso, ó. Tá aqui, ó, autenticar, ó, o ID, esse elemento aqui, né? O ID, essa propriedade é o que está sendo feito o bind aqui, tá? Auth Email Pass Button, né? O document.getElementById. Estou buscando o ID dele lá, só para frisar aqui, tá? E sigo o mesmo padrão anteriormente. Add Event Listener, clique, né? Ou seja, eu vou ficar ouvindo o evento clique. Só que aqui, né? Eu começo com firebase.auth sempre, tá? Sempre vou usar isso. E aqui, o que vai mudar, né? Na verdade, o que vai mudar para todos é esse método aqui.
Tá vendo que aqui é um create user with email e aqui é o sign in with mail and password. Então, o que a gente vai variar é só esse método. O resto da estrutura vai ser toda igual. Então, aqui eu só utilizo, né? Eu troco em vez do create user, né? Eu troco por sign in with email and password, passando o e-mail e o value, né? O e-mail e a senha, o valor do e-mail e o valor da senha. E, novamente, isso retorna uma promessa, tá? Um promise. Então, quando isso for finalizado, a gente vai colocar o display name.innerText e dar um alert, além de logar o resultado, né? Então eu vou lá no console e logo o result, né, que é o resultado que ele trouxe, a gente vai inspecionar ele para ver. Aí o display text, que é esse item aqui, né? Isso daqui é o display text que a gente colocou. Esse display text, a gente vai colocar o inner text dele, né? Ou seja, o texto, né? Vai trocar o texto dele para bem-vindo e colocar o input, né, e-mail dele aqui. Depois a gente vai dar um alert autenticado, né, e informando também o e-mail que foi autenticado. Se der erro, a gente vai logar o erro no console. Simples assim, tá bom? Então vamos voltar aqui. Eu já tenho um usuário criado, então eu vou digitar aqui meu usuário e minha senha. E agora eu vou clicar aqui em autenticar. Então, ó, apareceu aqui autenticado, tá? Eu já estou autenticado. E aqui ele trouxe para mim as informações aqui no console, né? Display name no caso é nulo, porque ele só armazena o e-mail e a senha, tá? O e-mail tá aqui dentro, tá bom? Is anonymous false, foto URL, etc, né? Ele tem um conjunto de informações que ele traz ali, só que pra gente isso não interessa agora, porque a gente só tem o e-mail e a senha mesmo, tá bom? Além disso, ele traz o user ID, que é o ID único do usuário dentro do Firebase, e o refresh token, né? Porque essa verificação ela depois pode ser refeita, tá? Então você pode, de tempos em tempos, atualizar o token, e mesmo se o usuário recarregue sua página, você consegue ficar autenticado, tá? Como que ele faz isso? A gente vem aqui para o application, e se a gente notar aqui dentro do storage, local storage e a nossa porta, né? Nosso localhost barra porta, ele criou aqui dois valores: Firebase Auth User e Firebase Host, curso Firebase, tal, que é informações internas que ele tem, tá? Então aqui tem o User ID do usuário e o token, né, armazenado aí, que são as informações que o Firebase precisa para autenticar, tá bom? Então, só isso que a gente usa para fazer a autenticação aqui do usuário, tá bom? Não precisa de mais nada. E vocês vão ver que a gente vai variar bastante em cima disso. E aí, o interessante aqui é que, para a gente fazer o logout, já tem um método pronto, tá? Não utilizem, não simplesmente vem aqui e dá um clear, tá bom? Utiliza sempre o logout do Firebase via JavaScript, porque ele vai limpar toda a sujeira que ele criou, entendeu? Assim, não corre o risco de você deixar nenhum vestígio. E é bem simples de usar, tá? Então a gente já tem um botão aqui sair, né, que é o logout button. Então a gente vai pegar esse botão aqui, ó, ele está aqui em cima, ó, logout button, já está definido aqui. E para a gente fazer o logout do Firebase, a gente simplesmente dá o logout button.add event listener, clique, né, obviamente. Vou ouvir o evento clique. De novo, ó, auth, e aqui é só .signout, tá? E aqui depois que ele terminar, eu faço limpo o texto, né? Você não está mais autenticado. Dou um alert, você deslogou. E se der algum erro, eu logo no console, tá? Então só isso porque a gente precisa fazer para deslogar. Então, ó, vou criar aqui de novo, atualizar minha página. Vou colocar o andreabaltieri@gmail aqui, minha senha. E vou autenticar. Pronto, autentiquei, ó. Bem-vindo, André Baltieri. Se a gente inspecionar o local storage aqui, tá aqui. Vou clicar em sair. Tá? Ok. Então, já não está mais autenticado. E se a gente olhar aqui, né, ele manteve esse cara aqui, porque não tem importância ter essa informação aqui, mas ele já removeu o token, né, e a informação do usuário que estava aqui. Então, pronto. Desse modo, eu fiz o logout
na nossa aplicação. Tá bom? Incrivelmente também o Firebase oferece a opção de login anônimo. Tá? É uma opção que realmente eu particularmente não sei onde eu utilizaria muito bem essa autenticação, mas ele permite que você faça um login anônimo, né, e comece a fazer o track do usuário a partir desse momento. Talvez em algum e-commerce, alguma coisa, você quer ter um tracking do usuário mesmo quando ele ainda não está logado, vale a pena, né? Então, se vocês notaram, a gente tem um botão aqui que é o para autenticação anônima, né? Que tem um usuário ali, não consegui achar um ícone melhor para isso. E é esse botão aqui chamado de Auth Anonymously Button, tá bom? E para autenticar anônimo, a gente segue o mesmo padrão, né? Só que aqui a gente usa o Sign In Anonymously, tá bom? E aí eu coloco aqui a mensagem bem-vindo desconhecido, né? Porque eu não sei. Eu coloco autenticado anonimamente, tá? Então vou deixar aqui, ó, tá no local storage aqui. Vou clicar no login anônimo, tá? Obviamente eu tenho que vir no console primeiro, né? Em métodos de login, novamente, e permitir o login anônimo, que está desabilitado. Tá? Para todos a gente vai ter que fazer isso. Prontinho, está ativado. Vou tentar aqui e ele trouxe a mensagem, ó, autenticado anonimamente. E aqui ele gerou um user ID para mim, um token também, tá? Dizendo que eu estou logado anonimamente. Ó, trouxe as informações tudo certinho, mas eu não tenho informação nenhuma sobre esse usuário, simplesmente que ele está logado anonimamente. Beleza? E agora a gente vai ver então a autenticação com o GitHub, né? Vou começar pelo GitHub aqui, passar por todos eles. Então já tem um botão do GitHub, que é o Auth GitHub Button. Tá? E aqui eu vou fazer uma chamada, né? Vou ficar ouvindo o evento clique. E como todos os sign-ins são iguais, eu vou encapsular tudo isso dentro de uma função chamada sign-in. Tá? Então, o que vai mudar é só o provider. Então, veja só, eu tenho um var provider aqui, tá? Que é o firebase.auth.githubprovider. Tá? O que a gente vai alterar do GitHub para o Facebook, para as outras conexões, né? GitHub, Google, Facebook e Twitter, né? São essas 4 que ele suporta, essas 4 social authentications. O que a gente vai alterar é só isso aqui. Em vez de GitHub, aqui vai estar Facebook, vai estar Twitter, vai estar Google, né? Ou GitHub. Então, eu encapsulei tudo dentro de uma função chamada sign-in, para facilitar, para não precisar ficar replicando esse trecho de código aqui em todos eles, tá bom? Então, eu chamo o sign-in e passo o provider aqui. Beleza. Aqui, de novo, firebase.auth, não tem como fugir disso. E aí, ele tem uma opção que vai ser única para a gente, chamada sign-in with pop-up. Tá? Então, a gente tem duas opções aqui, sign-in com pop-up e sign-in com redirect. Tá? Então, para a web, o mais comum é que a gente use o sign-in com pop-up, porque ele traz um pop-up na tela, né, e não perde a autenticação, não perde nada. Principalmente você que trabalha com single page application, né? Ele não vai recarregar a sua aplicação, tá bom? Então, o sign-in com pop-up ele vai abrir o pop-up. Sign-in with redirect, ele vai redirecionar para o GitHub e depois, quando terminar, o GitHub redireciona para a sua página primeiro, tá? Então, se você trabalha num ambiente aí, por exemplo, um ASP.NET MVC convencional e está misturando com Firebase, é legal isso. Se você trabalha num ambiente single page application, é melhor que você utilize o sign-in com o pop-up. Tá? E aí eu recebo o provider aqui, tá bom? E aí eu só deixei eu faço a mesma coisa que eu fazia antes, né? Só que aqui eu tenho duas variáveis a mais, né? Uma é o token, tá? Então o access token eu armazenei aqui só para vocês verem como que a gente armazenaria o token. E daí, se vocês verem nos cursos de Modern Web, segue a mesma finalidade, tá? Você pode usar o local storage.set item e armazenar o token no local storage. E aqui o display name, né? Nesse caso, como o usuário fez um login com uma rede social, dentro do result eu tenho uma variável user e eu tenho o display name dele. Tá? Então, ao invés de colocar só o e-mail, né, a gente coloca aí também o display name, tá bom? Então vamos ver aqui como que a gente configura agora, né, no Firebase
o provider para que a gente possa trabalhar com o GitHub, tá? Se a gente notar aqui, estou lá nos métodos e ele está desativado. Então eu vou clicar nele, né? Eu vou mandar ativar e ele vai pedir aqui o ID do cliente e a chave secreta do cliente, tá? Esses dois caras aqui eram um teste que eu estava fazendo, eles não são mais válidos, tá bom? E aqui ele fala assim, para concluir as configurações, né? Adicione esse retorno de URL, que é esse cara aqui, a gente já vai usar ele logo mais. Então, ó, vou copiar essa URL aqui e vou abrir uma nova aba aqui, tá? E vou navegar para a criação de uma nova aplicação no GitHub, tá? Eu vou precisar criar uma aplicação no GitHub. Então, github.com/settings/applications/new, tá? Ou você pode acessar isso diretamente pelo seu profile do GitHub. Nota que aqui eu tô logado com o meu profile, tá bom? Então aqui eu vou colocar o curso FB no application name, homepage URL balta.io, curso FB Firebase, né? E aqui no authorization, né? Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver, né? E no authorization callback eu vou colar aquela URL lá, ó, que estava aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá. Copiar ela de novo aqui, ó, garantir que ela colou certinho aqui, tá bom? Esse é o authorization callback, ou seja, depois que ele autorizar, para onde que ele vai retornar, tá bom? Ele vai retornar para essa URL aqui e daí o Firebase vai tratar isso tudo pra gente. Clique em Register Application e ele vai gerar para você o Client ID e o Client Secret. Tá? A gente vai repetir esse mesmo processo com o Facebook e com o Twitter. Tá? Então pego o meu Client ID, colo aqui, pego o meu Client Secret, colo aqui, salvar e está ativada a autenticação com o GitHub aqui. Vamos testar então? Vou clicar aqui, deixa eu ver se deu tudo certinho aqui, Facebook Sign In, Provider, tá bom. Aparentemente está tudo ok, tá? Eu já estou logado no GitHub, então ele não vai aparecer o login e senha. Então eu vou simplesmente clicar no GitHub aqui, no botãozinho do GitHub. E ele trouxe uma tela aqui, dizendo para eu autorizar a aplicação, né? Então aqui é o ícone da aplicação, e esse é o ícone da minha conta, né? Como os dois estão juntos, então aparecem minhas duas fotos aí. Mas depois tem a opção de personalizar a sua aplicação no GitHub lá, fica bem legal, tá bom? E eu vou clicar aqui em Authorize Application. Prontinho. Ele autorizou aqui, ó, trouxe aqui o meu nome, tá? Lembrando que eu não tinha imputado nada, não fiz nenhum cadastro. E aqui no objeto a gente tem todas as informações, tá? Inclusive o photo URL que a gente pode usar aqui, tá bom? Para autenticação. Se a gente voltar aqui no Firebase, clicar em Auth de novo, a gente vai notar que aqui na aba Usuários, a gente já tem aqui um usuário com GitHub e o usuário através do e-mail, tá? E os dois têm IDs diferentes, além do usuário anônimo que a gente logou aquela hora, né? Então ele vai armazenando todos esses usuários aqui, tá bom? Vamos aproveitar já aqui para fazer o login com o Google, tá? Já que o Google, como é do próprio Firebase também, né? Você não precisa nem fazer configuração nenhuma, só clicar em ativar aqui, salvar a informação, tá bom? E agora a gente só vai colocar o código lá. Então vou mover aqui, né? Vou escrever o código aqui, que é o Alt Google Button, tá? O botão nosso de autenticar no Google. E aí lembra que eu comentei, não? Em vez de GitHub aqui, é Google Alt Provider aqui. Depois chama o Sign In, normal, prontinho. É para isso aqui estar autenticando já. Para nossa aplicação aqui para testar, vou clicar aqui no botão do Google. E aí ele vai aparecer a mesma página, né, que o GitHub nos trouxe, com a opção de permitir ou negar. Vou clicar aqui em permitir, para ele permitir que a gente faça a autenticação, tá? E nesse caso eu só acho que o nome muda, né? Que aqui é o e-mail, né? E o display name não vem na informação do Google, tá? Vocês têm que notar que o photo URL também não vem, né? A gente notar que o photo URL está nulo, tá bom?
Então, provavelmente, no meu perfil do Google eu não tenho essa informação disponível publicamente, tá? Nem a foto, nem o display name, que estão os dois nulos aqui. E aí o que a gente tem que notar é que é o seguinte, tanto o Facebook, Google, qualquer sign-in externo, né? Eles permitem alguns tipos de informação extra e eles podem variar, tá bom? Então, as informações que vêm do GitHub podem ser diferentes das informações que vêm do Facebook, por exemplo, tá bom? Para intuito de vocês saberem. E aí que ele já trocou, né? Ele atualizou aquele e-mail que tinha, que era o mesmo e-mail, né? Gmail. Então ele consolida também as contas, tá? Para não ficar muitos usuários aí perdidos para você. 2 com gmail.com, entendeu? Então o gmail.com, que antes era um usuário e senha, né? Agora ele já trocou para autenticação do Google. Se eu autenticar com o usuário e senha de novo, ele vai simplesmente alterar lá, né? Não vai criar um novo usuário. Para fechar aqui, eu vou colocar os dois já do Twitter e do Facebook, né? Porque daí a gente já são iguais, né? Se a gente notar, ó, Facebook, Twitter, só isso que muda, né? Dos dois aqui, tá bom? Só essa palavra que tem aqui. E agora a gente só precisa configurar os dois, né? Então, se a gente vier para o console aqui, nos métodos de login, né, vai ter o Facebook aqui, para o nosso console, tá? Imputar o ID do aplicativo, a chave secreta, tá? Eu já fiz isso com o Facebook aqui. Vou fazer com o Twitter também. Então, estou aqui no apps.twitter.com. Vou clicar em Create New App. Nome, curso FB. Descrição, curso de Firebase. Website, balta.io. Callback URL, a gente vai seguir a recomendação aqui, ó, e copiar esse item aqui. Colar aqui. Yes! E vou criar minha aplicação. Meu aplicativo do Twitter aqui. Eu preciso dar um sign in primeiro. E pronto, né? Tá criada a nossa aplicação aqui. Tá bom? Eu tenho todas as informações que a gente precisa aqui. E eu vou clicar aqui, ó, Manage Key, Access and Tokens. E ele tem o Key e o Secret. Então eu vou copiar aqui esses dois valores, tá? E vou colar eles no nosso console do Firebase aqui. Então eu vou ativar aqui, tá? E vou copiar esse segundo valor aqui, colar aqui também e dar um salvar, tá? Então fica assim, o Google não precisa de nada, né? E daí o Facebook, o Twitter e o GitHub, eles precisam dessa autenticação, e aí a gente vai ter a autenticação aqui. Deixa eu ver se o Twitter funcionou. Se eu autorizar o aplicativo, Google, que eu fechei a janela, etc, tá? E é assim, simples assim que funciona a autenticação. A gente tem os botões aqui, né? É só chamar o sign in e ele vai sempre executar esse mesmo código aqui, tá bom? Sign in with pop-up ou sign in with redirect. Beleza, pessoal?